Oi, pessoal! Como vocês estão? Na videoaula de hoje, vamos aprender um pouquinho mais sobre um recurso muito importante para o processo de criação de um texto, a coesão textual. Vocês sabem o que é isso? Podemos estabelecer a articulação das partes do texto por meio do uso de conectivos. Esses conectivos podem ser divididos em dois tipos: os que estabelecem uma relação dentro do parágrafo e os que estabelecem uma relação entre os parágrafos. Vamos entender essa diferença? Vejam o exemplo, que é um trechinho de uma redação nota 1000, e fiquem atentos às palavras destacadas. Percebam como o conectivo, entretanto, é utilizado para introduzir um contra-argumento à ideia trazida no início do parágrafo. Além disso, observe a conjunção explicativa, ou seja, que oferece uma nova forma de explicar o que já foi dito, mas com outras palavras. Esses conectivos auxiliam na organização das ideias dentro do parágrafo. Agora vamos ver a coesão entre os parágrafos. Observe atentamente esse trecho e as expressões em destaque. Vocês podem perceber o que há de comum entre as palavras destacadas? Vamos pensar um pouco. De maneira diferente da conexão estabelecida dentro dos parágrafos, este tipo de coesão organiza o encaminhamento da sua redação toda. Vou explicar melhor. Observe que, no exemplo, são trabalhados dois argumentos, cada um trazido em um dos parágrafos de desenvolvimento e trazendo ideias que se complementam. Portanto, para interligá-los, foi utilizado o conectivo ademais, que tem uma função aditiva, ou seja, de somar mais um argumento ao anterior. Além dos conectivos observados nos exemplos anteriores, temos ainda outras possibilidades para nos ajudar a interligar os períodos. Quando queremos concluir nossas ideias, podemos utilizar portanto, logo, dessa forma, assim. Vale lembrar que os conectivos conclusivos podem ser usados dentro dos parágrafos e devem ser utilizados no parágrafo de conclusão, sinalizando a finalização do texto. É bem fácil, não é mesmo? Agora já aprendemos que, no texto, essas palavras e expressões possuem importante função de auxiliar na articulação das ideias, e por isso o valor semântico dessas palavras é tão importante. Pessoal, sugerimos que vocês pausem o vídeo para ler o texto ao lado. Como podemos perceber, ele está cheio de lacunas e vocês deverão preenchê-las com conectivos que garantam os sentidos adequados. Em seguida, mostraremos as possibilidades de resposta. Agora vamos às lacunas. A lacuna 1 pede um conectivo concessivo, embora, ainda que, por mais que. Isso garantirá o sentido do argumento. A revolução técnico-científico-informacional trouxe muitos ganhos, mas também ressalvas. Já na lacuna 2, a relação que temos é de conclusão. Ela fechará o parágrafo com a ideia de que, depois do que foi apresentado, são necessárias no Brasil medidas que regulem o controle de dados. Temos como exemplo aqui o logo, portanto, assim. A lacuna 3 inicia um parágrafo, pede um conectivo que o relacione com o anterior. São boas as opções, nesse sentido, desse modo, dessa forma. A última lacuna, a lacuna 4, estabelece uma transição entre a citação da Hannah Arendt e a afirmação posterior. A relação é mais uma vez conclusiva. Caberiam ali, assim, logo, isto posto, por conseguinte, expressões que estabelecem esse sentido. Agora ficou bem mais fácil ligar as partes da sua redação, não é mesmo? Espero que tenha gostado. Até mais!